Olá pessoal, mais uma vez o nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Efésios, capítulo 1, do verso 15 até o verso 23. Esse trecho é precedido por um hino introdutório que vai do verso 3 ao verso 14. No Novo Testamento há muitos hinos, muitos mesmos. Infelizmente, nas traduções não conseguimos identificá-los, ora porque a rima se perde devido à tradução para uma outra língua, ora porque os tradutores não respeitaram a formatação dos versos. Assim, é difícil identificar, salvo numa situação ou noutra em que o tradutor indica que aquela passagem, que aqueles versos constitui um hino, fazendo isso colocando em forma de verso. Mas em muitos outros hinos isso não é feito. Nos versos 3 ao 14, nessa série de 6 bênçãos, é apresentada no formato ínico. E agora, nos versos 15 a 23, temos do verso 15 ao verso 19 uma prece, um agradecimento, um louvor a Deus. E do verso 20 ao verso 23, na segunda parte do nosso texto de hoje, temos então um segundo hino na carta aos Efésios. Assim, poderemos observar em muitos outros textos a presença de hinos, provavelmente cantados pela igreja pelas igrejas primitivas, ou muitas vezes herdados até mesmo do judaísmo. Assim, vamos à nossa análise de hoje. O verso 15, onde temos do 15 ao 19 esta prece em que o autor agradece a Deus pela vida dos Efésios, lemos assim o verso 15. Por isso, também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. A gente observa nesse verso 15 que o autor não conhece, não tem o conhecimento pessoal dos Efésios, pois ele diz que ouviu falar, ou seja, ele ouviu a respeito da fé e do amor que haveria nessa comunidade efésia para a qual a carta se dirige. Isso é algo interessante para a gente observar, que já tratei no vídeo de introdução geral à carta aos Efésios sobre a possibilidade, a hipótese pela qual pode ser levantado ou encontrar uma explicação para justificar esse autor que desconhece os Efésios, considerando aquilo que já temos abordado nesse primeiro vídeo de introdução geral. Assim, ele agradece a Deus pela fé dos Efésios, que ele conhece de ouvir falar, e também o amor. Bem, nós encontramos nesses dois elementos, e há um terceiro elemento paulino, uma tríade paulina, que é a esperança, que vai aparecer no verso 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Essa tríade encontramos nas cartas de Paulo: fé, amor e esperança. 3 elementos básicos e fundamentais para que uma comunidade seja constituída como uma comunidade cristã. A fé que há entre vós no Senhor. Sem fé não existe igreja. É o elemento básico para a existência de uma comunidade que celebra, que vive em torno do nome do Senhor Jesus Cristo. A fé como elemento fundante, como um elemento de adesão, é o que constitui a razão de ser da igreja. É a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu pelos nossos pecados, como apresentado na série de bênçãos do verso 3 ao verso 14, que nos dá a redenção, o perdão dos nossos pecados. Então, a igreja é constituída a partir
da fé, da confiança, da crença em Jesus Cristo que morreu pelos seus pecados. O segundo elemento, que é derivado do primeiro, é o amor para com todos os santos. A expressão santos no Novo Testamento indica todos aqueles que são discípulos de Jesus, todos aqueles que colocaram a sua fé em Jesus, todos os crentes em Jesus, sem uma distinção gradual de valores ou de santificação específica de um em detrimento de outro. A expressão santos refere-se a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então nós encontramos aqui o amor como segundo elemento que deriva do primeiro, como por exemplo na carta de Tiago, que vai nos apresentar que a fé se manifesta pelas boas obras, que é uma manifestação do amor. Ou seja, sem o amor, sem a manifestação do amor, da caridade nas boas obras, não existe fé, ela é morta. Assim, a fé e o amor são dois elementos casados, são dois elementos que estão juntos. Para uma comunidade cristã, para uma igreja, que não existe fé sem amor e não existe amor sem fé. São os dois elementos fundamentais para que a gente entenda que a gente faz parte de uma igreja. A fé, a confiança em Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, identificação com Ele na sua morte, no seu amor, na sua forma de lidar com as pessoas. Há o amor para com todos os santos, para com todos os irmãos. Isso é o que caracteriza a igreja. Então, o autor ouviu falar desses dois elementos básicos presentes na igreja dos Efésios: fé e amor. E por isso ele dá graças a Deus. Isso vai também aparecer, esse ouvir falar, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versos 5 ao 8. Também o autor da carta aos Colossenses revela não conhecer os colossenses pessoalmente, mas também ouviu falar, da fé e da experiência do aprendizado deles no caminho de Jesus. Verso 16 diz que não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. É um motivo de muita alegria, é um motivo de muita regozijo, prece e graças, encontrar, saber que uma comunidade realmente vive fé e o amor. Que esses dois elementos, que essas duas atividades andam de mão dadas na igreja dos Efésios, é razão de agradecimento. E também nós precisamos considerar isso, até que ponto temos reconhecido a fé e o amor presentes na igreja como a grande motivação para dar graças a Deus. Agradecemos a Deus por tantas coisas, por bênçãos recebidas, pelo sustento e tudo aquilo que Ele faz por nós, por curas realizadas. Mas será que temos observado que os dois elementos fundamentais de uma igreja, fé e amor, têm sido vividos em nosso meio? Temos dado graças a Deus por esses dois elementos, fé e amor? É importante também, à semelhança do autor, seguirmos esse modo de ver e de orar a Deus. Verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Mais uma tríade que nos apresenta aqui, que é a oração, é o desejo do autor para com os Efésios, que o Pai de Jesus Cristo, conceda-os espírito de sabedoria, para que eles possam viver, ter esse conhecimento de Deus por meio da revelação, que ele já apresenta como um segundo elemento, e tendo um conhecimento pleno. Então, sabedoria que se manifesta, sabedoria como uma ação, como uma revelação divina. É importante distinguirmos o conceito de sabedoria no mundo grego e o conceito de sabedoria no mundo judaico. No mundo judaico, sabedoria é uma revelação divina, é algo que não está ligado
ao aprendizado, ao conhecimento de um mestre ou de uma escola. Como, por exemplo, Tiago vai falar na sua carta, aquele que quer a sabedoria ou deseja a sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Ou seja, no conceito judaico, sabedoria é um conhecimento divino que Deus passa ao ser humano. Não está ligado, como, por exemplo, no pensamento grego, a uma formação, a uma relação com o mestre, com a escola, com o aprendizado. Então ele pede que Deus conceda esse espírito de sabedoria, de revelação, ou seja, talvez seria um instrumento pela qual essa sabedoria se chegaria, e constitua então um conhecimento pleno a respeito de Jesus e do Pai de Jesus. Para o autor, esse conhecimento pleno acerca de Deus, Pai de Jesus Cristo, se dá por uma revelação da sabedoria, o espírito de sabedoria que ele pede a Deus para com os efésios. Verso 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Como eu disse, esperança, o terceiro elemento da tríade paulina: fé, amor e esperança. Fé é o elemento fundante da igreja. A igreja surge a partir da fé no Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. A igreja, então, a partir da fé, elemento fundante, vive o amor, pratica o amor, que é a manifestação dessa fé nas relações humanas. E espera no ambiente futuro a esperança, ou seja, tem a esperança de que aquela fé depositada em Deus redundará plenamente na salvação que será realizada. E o amor plantado e semeado no dia a dia redundará em frutos no futuro. Então, nessa tríade paulina, encontramos a fé, para a qual olhamos para trás, para a morte de Jesus por nós. O amor, o elemento presente, é a vivência dessa fé no hoje. E a esperança, que nos aponta para o resultado da fé e do amor no futuro, a manifestação plena da salvação na vinda do Senhor. Então temos aqui passado, presente e futuro, a fé, o amor e a esperança. Que o Senhor ilumine os vossos olhos, ele diz, o vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, naqueles que foram chamados. Santos é como um termo representando todos os que foram chamados, todos que têm fé, todos que vivem o amor e têm a esperança da salvação plena. E essa primeira parte finaliza no verso 19, essa primeira parte de agradecimentos e súplicas, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Assim ele conclui essa primeira parte de agradecimento, manifestando a grandeza do poder de Deus que opera na vida daqueles que creem, manifestando a fé, o amor e a esperança. O verso 20, então, inicia-se o hino, muito interessante, de exaltação a Jesus Cristo. O 20 diz, o qual, exerceu ele em Cristo, Deus agiu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. A gente tem aqui uma referência de um outro hino, pelo menos a segunda parte dele, que está em Filipenses capítulo 2, verso 9 ao 11, onde fala naquela segunda parte da exaltação de Jesus ao lugar mais alto e dobrando-se diante dele todo o joelho. Então nós temos aqui um eco com o hino que encontramos em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6.
Verso 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. É muito provável que essas comunidades da Ásia Menor, e principalmente a igreja dos Efésios, tinham um embate muito acirrado com muitas outras religiões que estavam em volta dela. E assim havia a probabilidade de que essas outras religiões, muito presentes na Ásia Menor, de uma certa forma influenciasse o cristianismo naquela região. E aí as crenças em seres intermediários pudessem estar afetando essa comunidade cristã, de forma que Jesus poderia ser visto como mais um ser intermediário entre tantos outros que existiam naquelas religiões da Ásia Menor. Então o hino visa apresentar Jesus como exclusivo, como único, aquele que está sobre todos os seres intermediários, que são mencionados aqui pelos termos potestade, poder, domínio, e para que não haja dúvida e de todo nome que se possa referir, não só no presente aion, no presente sistema, no presente século, mas também no aion por vir, no tempo por vir, no reino por vir. Assim, é um hino que exalta Jesus acima de todos os seres cridos na região da Ásia Menor, intermediários entre Deus e os homens. Todos. Jesus está acima de todos. Por isso disse que o hino de Efésios 1, 20 ao 23 tem um eco com o de Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6. O verso 22 inicia-se com uma citação de um verso do Salmo de número 8. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Se formos ao Salmo de número 8 e lermos ali os versos 4 a 8, encontramos nesse Salmo número 8, que é um hino também, uma exaltação do homem, do ser humano, onde é dito no verso 4, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, ou seja, fizeste o homem, o ser humano, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe, ou seja, deste ao homem, domínio sobre as obras da sua mão, e sob seus pés tudo lhe pusestes. Quais são as coisas? Ele vai começando a dizer: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. O hino do Salmo de número 8 exalta o ser humano. Deus o colocou sobre todas as coisas. Então a gente percebe que um verso desse Salmo número 8 é retomado neste hino aqui de Efésios 1, 20 ao 23, só que é feita uma alteração. Ao invés do homem, do ser humano, é colocado aqui Jesus, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, aqui referindo aos pés de Jesus. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Enquanto o homem é cantado no Salmo 8, que tem o domínio sobre a criação, sobre os bois, as ovelhas, os animais e sobre todos os animais, aqui Jesus é cantado como o Senhor sobre todo o universo, sobre todos os seres espirituais, sobre tudo que há hoje e haverá amanhã. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então, é um hino que trabalha o Salmo número 8 nessa verso, alterando ali do homem para Jesus. Verso 23, a qual, a igreja, a qual Jesus é dado como cabeça sobre todas as coisas, é o seu corpo, fazendo assim uma relação entre a cabeça e a igreja, entre Jesus e a igreja, uma relação de codependência entre Jesus e a igreja
com Jesus, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É um hino que procura exaltar Jesus, e se existe então a necessidade de um hino assim, é porque existe uma crise, uma demanda, uma oposição, uma dificuldade, uma suposta heresia que poderia estar invadindo a igreja dos Efésios na sua relação com muitos pensamentos religiosos da Ásia Menor dos seus dias, em que Jesus então poderia ser visto como um entre muitos seres intermediários. No entanto, tanto a carta aos Efésios como a carta aos Colossenses procura mostrar que Jesus está acima de todas as coisas, como no hino dos Filipenses, aos Filipenses 2 e 6 e diante, ele está sobre tudo e todos o adorarão, todos os nomes, todos aqueles debaixo do céu, acima da terra. Então a gente percebe que é um hino que procura exaltar Jesus diante, possivelmente, de uma crença que vai surgindo, em que Jesus vai sendo visto como mais um ser, né? Mais uma divindade entre tantas. Por isso, é muito interessante esses hinos, porque por meio dos hinos se educa, se repete, se canta, se grava, né? Se confessa aquilo que realmente se crê. Que o Senhor nos ajude a estarmos como igreja, vivendo a fé, a prática do amor e tendo a esperança do nosso chamamento e cantando sempre Jesus acima de todas as coisas. Abraço.